Vocês se lembram que nós estamos estudando? O Senhor Deus tem dado para nós informações especiais de um nível muito poderoso, que são informações para os últimos dias da história da Terra. Eu gostaria de pedir que fosse colocado agora o material aqui, por favor, para que pudéssemos dar uma olhadinha. Lembra que nós começamos com essa informação ontem? O que nos tirará do céu? Veja que coisa interessante. O Senhor Deus já trabalhou conosco, já curou a humanidade da maldição do pecado, já deu para nós caminhos especiais para vencermos. O Senhor Deus já fez a parte principal e só disse: permaneça em mim. É o pedido de Deus para nós. Mesmo o Senhor Deus tendo salvado a humanidade, uma multidão que o Senhor Deus diz que serão como a areia do mar, não vão estar no céu. Por quê? O que nos tirará do céu? Se Jesus é autossuficiente, fez tudo o que podia para dar certo, o que acontece que alguns não vão? Nós vamos estudar durante essa semana, já estamos estudando, situações de pessoas que vieram antes de nós e que marcaram a história de forma positiva e de forma negativa. Dê uma olhadinha, por favor, no que vimos ontem. Você se lembra disso? Obrigada, irmão. As avenidas da alma, lembra disso? Para você entender quais são os fatores que fazem de uma pessoa vencedora ou perdedora, como é que ela perde alguma coisa? De que forma que a gente perde? Porque salvação, você não tem mais que estar envolvido em pedir a Deus: Senhor, me salve. Salvo você já está. Quando Jesus veio, Ele salvou você. Você agora tem que pedir: Senhor, não me deixe perder a salvação que tu me deste. Porque quem é salvo tem que viver como salvo. Compreende o que eu estou lhe dizendo? São situações que vivemos que nos tiram a salvação que Jesus deu. Quais são estas coisas? Dá uma olhadinha nas avenidas da alma. Nós começamos a estudar isso ontem. Ver, tocar, ouvir, cheirar, provar, falar. Os sentidos. Vamos ler junto comigo lá o que o Sr. White escreveu na carta 21. Vamos lá? Todos devem vigiar o quê? Os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois são o quê? Quais são as avenidas da sua alma? Visão, paladar, olfato, audição e tato. Veja, essas são avenidas da alma. Por aí entram e saem sentimentos e situações. Observe isso daqui agora. Olha o que o Senhor Deus disse ontem, estudamos isso em Provérbios. Estudamos Provérbios 4. E uma das frases de Provérbios dizia: as pessoas nem sabem naquilo que tropeçam. É possível que estejamos fazendo e vivendo coisas que nem saibamos que seja errado, sim ou não? Por quê? Porque fomos moldados por um mundo que foi desenhado para nos fazer pecar. A nossa sociedade é uma sociedade falida. E estamos vivendo dentro dessa realidade. A maior parte de nós não sabe nem por que está pecando. Hoje eu estava conversando com um grupo de vocês e me disseram: Maísa, hoje em dia as pessoas não se preocupam mais em casar para viver uma vida sexual. Já não é mais este problema que o mundo tem. Nós vamos estudar sobre luxúria. Vamos estudar sobre inveja e orgulho. Vamos estudar também sobre avareza, sensualidade, preguiça, ira e vingança. São os sentimentos e emoções mais deletérios e mais difíceis de serem trabalhados nesse mundo. E a gula, que é a base de todos eles. Tá bem? Hoje nós vamos estudar então luxúria. Dá uma olhada no que foi dito ali. O pecado derivado da beleza e do que mais? E da depravação. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Rapidinho, eu quero que você olhe comigo o que o Senhor Deus tem para nós, você que está em casa também. Em 1 Coríntios capítulo 6. Por favor, veja ali o que o Senhor Deus nos diz. E eu queria lembrar você com relação à palavra de Deus, que a palavra de Deus não permite que a gente use eu penso tal situação. Quando Deus diz que é pecado e pronto. Nossa opinião não conta. Entendeu? Sim ou não? Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Quando a palavra de Deus disser que algo é pecado,
A opinião humana não conta. Nós não podemos dizer, mas eu acho que é assim. Veja o que o Senhor Deus diz aqui em 1 Coríntios 6. Você encontrou? Você que está em casa, por favor, pegue a sua Bíblia, não somente me ouça, pegue a sua Bíblia mesmo, você que vai ouvir isso depois. Então o Senhor Deus tem aberto os olhos do povo para que possa ouvir. E eu sei que essa pregação será ouvida por muita gente também. Mas o meu pedido é que você não ouça de forma nenhuma essa pregação sem ler na palavra de Deus. Nós vamos ter que usar muitos textos da Bíblia. 1 Coríntios 6, por favor, para que você veja algo que o Senhor Deus afirma. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Leia comigo. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Olhe para cá, por favor. Ontem começamos o culto lendo uma parte de Apocalipse dizendo que Deus fará novo céu e nova terra. Este é o seu futuro, é o meu futuro. Mas por que alguns não vão para lá? O Senhor Deus está dizendo aqui que alguns não irão para o céu se tiverem esses pecados. Por favor, volte em 1 Coríntios 6 e eu vou lhe fazer uma pergunta e eu queria que você analisasse. Eu vou ler novamente o verso 9 e o verso 10, diz assim. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Por favor, eu queria que você pensasse agora, o que é um injusto? O que é um injusto? Você se lembra da primeira frase de Provérbios 4? Nós nem sabemos no que tropeçamos. O que é um injusto? Segundo item, não erreis, nem impuros. O que é uma pessoa impura? O que é uma pessoa impura? O que é uma pessoa, nem idólatra? Idólatra é mais fácil, né? O que é um idólatra? Responda. Que adora imagens. Ou que coloca outra coisa no lugar de Deus, é um idólatra. E o que é um impuro? É o contrário de pureza. É o contrário de pureza. O que um impuro faz para ser caracterizado como impuro? Quais são as coisas que nós fazemos que o Senhor Deus não aceitará lá no céu e que nos torna impuros, que mostra diante do mundo que somos impuros? Vamos estudar isso hoje. Agora veja o que o Senhor Deus diz. Nem adúlteros. O que é um adúltero? O que é adultério? É o que trai. Que trai quem? A esposa, o esposo. A Deus. Também não um efeminado. Também não vai entrar no reino dos céus. O que é um efeminado? Homossexuais. O que é um sodomita? Práticas sexuais abusivas, estranhas, não é isso? Vamos estudar isso hoje. Nem ladrões. O que é um ladrão? Fácil, né? Sim ou não? Também não o que é um avarento? Não entrará no céu avarentos. Quem são os avarentos? Você percebeu que temos muita coisa a estudar essa semana? Sim ou não? E também os bêbados, é fácil perguntar quem é um bêbado. E também maldizente, ou gente que gosta de fofoca. O Senhor diz, roubadores também não herdarão o reino dos céus. Opa! Você acha que tem alguma pessoa nesse mundo que Deus se alegra de dizer, você não vai morar comigo, ou não viverá para sempre, ou você perderá o céu? Você acha que Deus se alegra com isso? Deus gostaria que todos se salvassem. Vamos estudar essa partezinha de um dos pecados terríveis nesse planeta. Eu vou comentar com você uma coisa agora. Imagine que você está vivendo há 12 anos atrás e está entrevistando um dos maiores comerciantes e donos de empresas do mundo. Este homem é um homem, eu não vou dizer o sobrenome dele, mas você vai saber quem é ele pela história que eu vou contar. Eu não vou dizer por motivos óbvios e nem você vai dizer também, porque eu estou num vídeo, será gravado na internet, então eu não vou dizer o nome dele.
Mas se eu fosse entrevistá-lo há 15, 12 anos atrás e perguntasse o que você quer ser no seu futuro, ele teria dito o seguinte para mim: eu quero ser um grande empresário de produtos alimentícios. Quero me tornar um homem poderoso e também quero poder ter filhos. Se eu entrevistasse há 11 anos atrás, ele ia dizer: quero criar minha filha nos melhores caminhos, porque ele tinha uma nenezinha. Quero criar essa criança para o reino de Deus e para fazer tudo certo. No entanto, eu não posso entrevistar este homem um dia depois de 11 anos atrás. Ele foi esquartejado pela esposa dele. A esposa o esquartejou em pedacinhos e colocou dentro de várias malas e jogou por aí. Depois ficou usando o celular dele, infelizmente durante algum tempo, e denunciou que seu esposo estava desaparecido. Eu não preciso dizer para vocês que a polícia descobriu que foi ela que o esquartejou. Eu sei que, a grosso modo, comentando uma situação dessas com você, você poderia dizer: nossa, que coisa horrível. Você sabe a história dela? Você sabe como foi que ela chegou a fazer o que fez? Ela era uma garota de programa. Esse grande empresário, respeitadíssimo no mundo, principalmente no Brasil, gostava de envolver-se com garotas de programa. Gostaria de se casar, tinha um fetiche de casar-se com uma prostituta. Casou-se com uma. Quando ela se tornou esposa, ele então passou a ter outras mulheres e desprezou a ela. E ela então, por não ter muitas bases morais, não ter muitas bases de compreensão emocional, ela acabou fazendo o que fez. Por que uma pessoa não consegue levar avante a sua história pessoal como uma pessoa vitoriosa? Por que foi preciso que ele morresse? Porque tinha uma vida nos bastidores de sua história como alguém que gostava de viver e vivenciar uma vida amorosa com garotas de programa. Segunda história que eu preciso contar para você. Um rapaz especial, todas as espécies de homens da sua época gostariam de ser como ele. No futebol era conhecido como uma estrela, especial mesmo. Todos os locais por onde ele havia passado pagariam milhões para tê-lo como um jogador em seu time. No entanto, num momento à noite, quando ele estava dançando num certo local, levado pelo álcool, mesmo pela liberdade que ele tinha com todas as mulheres que lhe vinham aos pés, pela fama que possuía, ele estuprou uma moça. A moça o delatou e ele esteve aqui, na Espanha, preso por muito tempo. Perdeu tudo que possuía, toda a fama, toda a honra. Mas eu te pergunto, ele possuía a honra antes disso? O que foi que aconteceu com esse rapaz? Por que nós estamos vendo crimes brutais, crimes terríveis associados à luxúria, à sedução, ao envolvimento sexual? E não é um nem dois. Se nós estivéssemos aqui comentando sobre isso, quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por causa deste mesmo pecado? Você se lembra do que nós estudamos ontem? Que nunca começa com aquele momento em que a pessoa trai, ou no momento em que a pessoa mata, ou no momento em que a pessoa se deita com alguém. Nunca. Sempre começa antes. Primeiro a pessoa observa o pecado. E você tem o atrevimento de ir um pouquinho ali. Lembra que nós estudamos? Você vai naquele primeiro momento, observa. Aí você tem vergonha, você tem medo. Mas se você não buscar a Deus, você vai novamente agora num pecado com mais gana, com mais vontade. Você chega com mais desejo ainda de que aquilo aconteça na sua vida. E aí você não consegue voltar nesse ponto inicial. Nunca você volta neste ponto aqui do ponto de arrependimento, mas nunca no ponto inicial, porque você não é mais a mesma pessoa. E de repente você espera passar um tempo e aí esquece aquilo que fez, e aí quando volta de novo a procurar aquele pecado, você sempre encontra forças para ter um pecado de forma maior do que a primeira vez, até o dia em que você cai no pecado e se torna escravo dele.
Como isso acontece? Por favor, leia esse texto. 1, 2, 3. Aquele que cedeu uma vez à tentação, cederá mais facilmente o quê? Você está vendo essa citação? Quem caiu a primeira vez, como cairá na próxima vez? Mais facilmente. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega os seus olhos e suprime a convicção. Você pode imaginar que coisa séria é essa? Por que algumas pessoas dizem, não consigo sair disso? E hoje nós vamos analisar sobre isso e como sair dessas coisas. Por favor, eu queria analisar com você, vai lá na sua Bíblia agora, 1 Coríntios, capítulo 10, por favor, rapidinho. E eu tenho que trabalhar com você a história de alguém do passado, porque a Bíblia ensina a fazer isso. Dá uma olhadinha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, por favor, o verso 11 e 12. Dá uma olhadinha o que o Senhor Deus diz aqui. O verso 11 está escrito assim: tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso de quem? Nós. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa que estar em pé, cuide para que não... O que significa isso? Cuidar para que não caia. É uma observação que Deus nos ensina a fazer, para observar aonde estamos andando, o que estamos fazendo. Existe uma grande diferença entre não ser um pecador de tal pecado e consumar um pecado. Olha a diferença que existe. Entre pensar em fazer um pecado e fazer, existe o processo. E é esse processo que nós vamos estudar hoje. Como é que alguém não era pecador de um certo pecado e se torna pecador? Esse processo nós vamos estudar. De quem estamos falando aqui? Essa imagem é uma pintura do século XII. Tentaram aqui desenhar Davi dando uma carta na mão de Urias. Uma das histórias mais tristes da Bíblia. Urias, um homem duplamente traído. Traído por seu rei, traído por sua esposa. Vocês não precisam ser lembrados da história, mas eu quero trabalhar um detalhezinho aí. Davi está numa época poderosa de sua vida, em que ele tinha agora não só chances de terminar bem, como ele estava muito bem. E ele então se arrisca a tirar um tempo sozinho. Todas as pessoas estavam na guerra e ele resolve não ir para a guerra, fica em casa. E durante esse tempo, ele faz uma coisa, queridos. Eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui interessante. Dá uma olhada nesta cena. O que Davi fez? Aqui está Davi. Observe que aqui está Davi. Ele está olhando lá do seu palácio. Alguém da mesma época pintou isso aqui. Tem uma moça por trás destas escritas que eu acabei de colocar aí. E ela está tomando um banho. Foi o que Davi fez. Davi olhou a moça, Davi praticou um negócio que o Senhor Deus pediu que nós falássemos hoje. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe por que é que eu precisei cobrir aquela imagem? Ela está sem roupa, ela está tomando banho. Mas por que eu precisei cobrir? Eu tenho um outro motivo. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense. Em algum momento você teve vontade de que eu tirasse as letras dali? Não responda, por favor. Não mexa o rosto, nem faça nada. Seja só honesto com você. Te deu curiosidade para saber o que é isso? Foi o que aconteceu com Davi. Foi assim que Davi se sentiu. Como é que é o nome deste pecado? Olha isso aqui, ó. Voyeurismo. O desejo de observar o que não é seu e ver alguém sem roupa. Observar a nudez de outra pessoa. Em situação difícil. Em situação que de alguma forma é constrangedora para a pessoa. Descobrir algo que é só da pessoa. Peraí, mas isso se faz hoje de monte. Na internet e nas redes sociais. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Quantas vezes se faz isso?
A pessoa tem um desejo tremendo de procurar saber a respeito de quem é aquela pessoa que viu ali só o rosto. Deixa eu procurar alguma coisa a respeito dela, a respeito dele. E vai e procura aquela imagem, procura aquela pessoa em suas redes sociais. E tenta encontrar situações interessantes sobre aquela pessoa. Está praticando que tipo de pecado? Voyeurismo é o ato de observar pessoas em situação íntima sem que esta saiba que é vigiada. Acontece geralmente em situações ligadas à prática sexual, corpos desnudos e cenas que levam o observador à excitação sexual. Transtorno de voyeurismo envolve colocar em práticas desejos ou fantasias sexuais voyeuristas, ou sentir angústia por essas vontades e fantasias, ou ser incapaz de desempenhar funções devido a elas. Como é que é? Por que é que uma pessoa, quando vê alguém bonito, coloca lá seguir? Por quê? Por que quando uma moça, um rapaz, apresenta dotes físicos, tem várias pessoas seguindo? Por quê? Eu preciso que você seja absolutamente honesto para tentar responder isso dentro da sua cabeça. Eu vou voltar 2 aqui para que você entenda a seriedade disso aqui. Presta atenção. Davi pecou com Betseba e eu tenho uma pergunta a fazer para você. Mandou trazer Urias para que ele viesse para o palácio e insistiu que ele se deitasse com sua esposa. Não foi isso? Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Quanto tempo Urias ficou lá fora, na porta do palácio, e Davi conseguiu enxergar Betseba de uma certa distância do seu palácio e a viu sem roupa? Sim ou não? O marido dela ficou na porta do palácio e disse: não vou à minha casa. Por que a esposa não avisou o esposo do que estava acontecendo? Porque ela não contou para o marido a sua situação. Por que Betseba não avisou o marido? Ela sabia ou não sabia que ele estava ali na porta do palácio? Provavelmente sabia. Por que ela não avisou? Porque essa mulher estava tomando banho nesse local. Por que Betseba não cuidou no local onde ela seria ou ficaria despida? Bora? Você tem que pensar. Você tem que pensar. O resultado disso, que nós só vamos saber no céu uma série de respostas, foi que Davi se tornou um homem maldito. Ela também. Só que maldição não vem sem causa. Leia aquele texto ali de Provérbios 26:2. O que diz em Provérbios 26:2? Eu te desafio você em casa a observar o seguinte: como o pássaro o vaguear e como a andorinha o voar, assim a maldição não vem sem causa. Sem causa não virá. Por que Davi estava amaldiçoado? Não existe maldição sem causa. Repita comigo: não existe maldição sem causa. Repita. Não existe maldição sem causa. Onde está escrito isso? Provérbio 26:2. Não existe maldição sem causa. Davi estava sendo amaldiçoado por algo que ele podia ter evitado, sim ou não? Mas a minha pergunta é: Betseba também não podia ter evitado? Sim ou não? Sim. Também poderia ter evitado. E nós temos algumas coisas sérias. Natã foi claro com Davi. E a sentença sobre Davi veio de sua própria boca. Davi disse que esta pessoa pague 4 vezes mais. E o que aconteceu com os filhos de Davi, irmãos? Não tem dor maior do que nós vermos nos filhos as misérias que nós passamos para eles. Foi Davi que passou as misérias para os seus filhos? Sim ou não? Sim. Então agora eu quero comentar um detalhe sobre esta imagem aqui. Perceba o que diz aqui, ó. Na explicação sobre o que é voyeurismo, um dos atos que Davi praticou e que infelizmente, se nós não cuidarmos, estamos praticando também pelas mídias, pelas redes sociais. O Senhor Deus diz aqui que se torna, olha aqui, ó, a informação diz que nós nos tornamos incapazes de desempenhar funções devido ao voyeurismo. Agora observe isso daqui, para que você veja a seriedade disso. Leia mais essa explicação. O voyeurismo é um transtorno de quê?
visto por muitos como uma forma de apimentar a relação e, em vários casos, pode se tornar um vício e até causar sérios danos psicológicos ou até mesmo punições penais. Agora observe isso. Não acontece por acaso. O voyeurismo leva para onde? O que acontece com essa miséria de não trabalhar o ato do olhar? Voyeurismo, primeiro passo. Não venceu, vai para o segundo. Qual é o segundo passo? Pornografia. Porque não se contenta de só olhar nas redes sociais. Quer olhar um pouco mais. Porque nas redes sociais ainda se tampa um pouco. Mas na pornografia não se tampa nada. Porque a pessoa, quando ela começa com um pecado, ela vai querer um pouco mais. E aí, para onde que ela vai? Qual é o próximo passo? Masturbação. E qual é o próximo passo? Superexcitação dos órgãos. E o próximo? Impotência. Por que diz que a pessoa não é capaz de continuar com a sua capacidade? Impotência, olha aqui, ó. Depois, busca por novos prazeres. E aí a pessoa entra em homossexualismo, bestialidade, zoofilia, cropofilia, necrofilia e as parafilias todas. E eu sei que você pode estar sentado aí fazendo assim. Mas esse é o fim, infelizmente, de quem não toma cuidado de uma situação tão triste como essa. Se tornam incapazes, olha isso aqui, de desenvolver funções devido a uma coisa que começou parecia pequena, simples. Parecia que não era um problema, e era um problema. Por quê? Porque se transformou numa miséria. Presta atenção mais essa declaração. Voyeurismo. A maioria das pessoas com tendências voyeurísticas não apresentam um transtorno de voyeurismo. Olha de vez em quando, chama atenção para algumas partes do corpo, se interessa por algumas coisas desnudas. Quando olha, é aquilo que chama atenção. Agora presta atenção aqui. Esse transtorno é mais comum e ocorre com mais frequência em homens. Porém, o número de mulheres voyeurs está aumentando. Normalmente começa na adolescência ou no início da idade adulta. Eu preciso fazer uma pergunta que eu não quero resposta. Você já comentou e já falou honestamente com seus filhos sobre isso? Ou você acha que isso passa com o tempo? Você já ouviu isso? Isso passa com o tempo, é coisa da adolescência. Não é coisa da adolescência. Nós hoje temos uma multidão de pessoas sofrendo no mundo. Os nossos consultórios são lotados de mulheres e de homens sofrendo por este mal. E nós temos hoje uma quantidade imensa de pessoas que chegaram à conclusão, isso é um livro, O Fim da Intimidade. Não existe mais intimidade. As redes sociais, olha aqui, ó, voyeurismo e exibicionismo nas redes sociais. Para que haja um voyeur, é preciso que haja também um exibicionista. Alguém que queira mostrar alguma coisa, ou que alimente esse tipo de atitude. Quantas pessoas hoje são exibicionistas? Vamos ser honestas. Quantas vocês acham que são exibicionistas nas redes sociais? Bora, meus irmãos. Por que vocês acham que alguém tem vontade de tirar foto de si mesmo, nunca triste, nunca real, sempre feliz, o melhor que pode? Bora, por que vocês acham que nós fazemos isso? Por que as meninas tiram fotos de rapazes fazendo certos tipos de expressões faciais e certos tipos de poses em seu corpo? Por quê? Sensualismo, exibicionismo. Isso é pecado. Carência, necessidade, isso mesmo. Você tem que pensar sobre isso, tem que analisar as razões. O exibicionismo é alimentado nas redes sociais. E quanto mais exibida uma pessoa, mais exibicionista uma pessoa, mais curtidas estão embutidas na sua mente, que infelizmente, lembra o que eu disse ontem? Nós estamos numa sociedade que foi desenhada para nos fazer pecar. A sociedade foi desenhada para nos fazer pecar. Eu vou repetir. A sociedade foi desenhada para quê? Para nos fazer pecar. Acredite que eu estou lhe dizendo. Avante. Luxúria. De onde vem isso? Primeiro passo sempre começa com os olhos. Olha o que diz aqui.
Comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. Isso é luxúria. Forte desejo sexual, sexualidade extrema, sem validade, lascívia, segundo a doutrina cristã dos 7 pecados capitais. Vício, exuberância e vegetação. Mas começa como? Dá uma olhada aqui. Para todo pecado tem que ter uma ferramenta. Qual é a ferramenta usada na luxúria? O corpo. Qual é a ferramenta usada na luxúria? O corpo. E que mais? O olhar. Pessoas podem estar seduzindo outras só com o olhar? Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Existe um olhar que ao passar por você, você percebe na hora o que a pessoa está dizendo sem ter falado uma única palavra. Sim ou não? Sim. A boca. Uma moça, um rapaz pode fazer movimentos com a boca sem dizer uma única palavra que pode seduzir outra pessoa? Sim. Você já percebeu que as modelos não aparecem com a boca fechada? A maior parte das fotos das modelos são com a boca entreaberta. Por quê? A boca promove uma parte poderosa na sedução. O comportamento. O comportamento, ele é sedutor? Pode ser sedutor ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Existe um comportamento que Deus proíbe e que pode trazer diante da outra pessoa uma ideia totalmente sedutora. É um comportamento. A pessoa não precisa dizer uma palavra. É lido como eu quero você ou eu quero que você me toque. A roupa pode ser sedutora? Sim ou não? Sim. O modo de andar, senhores. Me responda. Uma pessoa anda, uma pessoa fala, uma pessoa se mexe, uma pessoa mexe as mãos, mexe as pernas, se envolve, cruza as pernas, não cruza. É sedutor, sim ou não? Sim. E a postura? Qual é o jeito que a pessoa se comporta, que você consegue ler que a pessoa está te seduzindo ou que você vai seduzir? Aqui estão, senhores, por favor, isso aqui é muito sério. Ferramentas associadas à luxúria. Ferramentas que levam a pessoa a pecar. Ferramentas de pecado que Satanás tentou usar. Peraí, o corpo não foi Deus que nos deu? Sim ou não? Satanás tem usado. O olhar foi Deus que nos deu? Sim, Satanás usa. A boca Deus nos deu? Sim ou não? Sim. E o comportamento, como deveria ser? Irmãos, para bom entendedor, um pingo é letra. Verdade ou não? É. Olha isso aqui agora. Algumas pessoas podem sofrer em resultado do seu pecado. Pessoas inocentes podem sofrer por luxúria, por seu pecado, sim ou não? Digamos que você tenha um pecado escondido que ninguém saiba, e você pensa, isso é entre mim e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. E se eu te disser que nunca será assim? Davi vai e peca, arrisca-se a pecar. Um dos seus filhos, Amnon. Quem se lembra de Amnon na história bíblica? Amnon se apaixona pela única filha de Davi, Tamar. Se finge de doente e manda pedir ao pai. Pai, eu vou ficar melhor se minha irmã me trouxer comida. E a irmã veio trazer comida a ele. O que ele fez com a irmã? O que este homem, o estupro é um dos canais, um dos veículos, um dos resultados da luxúria. Do início do pecado do voyeurismo, do não saber controlar-se. E esta moça, Tamar, olha aqui, olha, é uma imagem que tentaram fazer, mostrando a situação terrível que a coitada da moça passou. Alguém sempre sofrerá vítima dos pecados que não foram vencidos. Alguém sempre será vítima de um pecado que não foi vencido. Nós teremos que conversar com vocês, na próxima quarta-feira, sobre vítimas de estupro e como sair dessa miséria. Pessoas que não tinham uma só razão para serem estupradas. Foi o caso de Tamar. Tamar, a Bíblia diz que andava com a melhor roupa que ela podia. Era a roupa de princesa, totalmente fechada. Era a roupa de quem não tinha sido tocada. Era uma menina recatada. E olha o que aconteceu com a vida dela.
O que um pai faz, o que uma ascendência é capaz de fazer, pode trazer miséria para seus descendentes? Sim ou não? Sim, com certeza absoluta. A história de Tamar é uma história esdrúxula, triste e sofrida. E nós vamos ter que falar sobre isso na quarta-feira. Hoje eu vou tratar da história de Aminon. Mas na quarta-feira eu quero trabalhar com quem foi magoado, invadido por alguém. Como é que se trata uma situação disso na área espiritual? E aqui está a prova de que um pecado dessa natureza é capaz de magoar tremendamente o coração de alguém. Por trás dessa imagem está a tentativa de mostrar Davi, depois de todo o pecado, pensando. E esta frase é uma frase da Sra. White. Qual é a frase que diz aí? Ninguém imagina, na hora em que está pecando, a onda de desgraças que irá resultar daquele ato impensado. Ninguém nunca imagina. No momento em que está fazendo, o que vai acontecer com a sua história? Nunca mais Davi se tornou a mesma pessoa. Eu peço a você que, por favor, tenha cuidado de ler isso aqui comigo agora. Vamos ler? Houve uma grande mudança no próprio Davi. Ele ficou quebrantado em espírito pela consciência de seu pecado e de seus resultados que teriam grande alcance. Olha só como o Davi se sentiu. Não na hora ele estava excitadíssimo, estava muito feliz. Mas e depois? Olha aqui, ó. Sentiu-se humilhado aos olhos de seus súditos. Sua influência, que aconteceu? Se enfraqueceu. Até ali sua prosperidade fora atribuída à sua conscienciosa obediência aos mandamentos do Senhor. Mas agora, seus súditos, tendo conhecimento de seu pecado, seriam levados a pecar mais o quê? Mais livremente. Ele perdeu o respeito. Sim ou não? Avante, olha isso aqui agora. Sua autoridade em sua própria casa, o direito ao respeito e obediência de seus filhos, enfraqueceram. Ele não pôde reclamar nem com Absalão, nem com Aminon. Ele não reclamava com os filhos. Que miséria. Dá uma olhada, continua aqui. Uma intuição de sua culpa conservava-o de que maneira? Como, gente? Silencioso. Quando ele teria que condenar o pecado, ele não conseguia, ele tinha vergonha de condenar o pecado, eu não consigo. Ele dizia, por que eu não consigo? Tinha vergonha do que ele tinha feito. Avante, olha aqui, ó. Era do seu pecado. Tornava fraco o seu braço para executar justiça em sua casa. Agora, junto comigo. Seu mau exemplo exerceu influência sobre quem? Seus filhos. E Deus não interviria para impedir o resultado. Deus o quê? Ele foi perdoado ou não? Foi, mas Deus não impediu o resultado. É com muita tristeza que eu tenho que ler isso com vocês. Deus perdoou Davi, mas não interviu no resultado. O nome disso é justiça. Olha isso aqui mais. Ele permitiria que as coisas tomassem seu curso natural, e assim Davi foi severamente castigado. Senhores, não existe maldição sem causa. Toda vez que alguma coisa acontece, vai observar de onde está vindo a miséria. Senhores, é muito importante você pensar que um adultério não começa na cama. Não existe isso. É preciso você observar quais são os detalhes que estão levando, que estão tornando. Eu me lembro que quando a gente estava na faculdade, um professor disse assim, você não tem que ficar tão preocupado se a pessoa está gordo, está adúltero, está mal, está em pecado. Você tem que olhar se ele está ficando. Está indo na direção de um adultério? Está indo na direção de roubar? Está indo na direção de se tornar um delinquente? Está caminhando para ser isso? Você tem que ver aonde você está indo. Porque não tem como. Não existe atalho. Ouça o que eu vou te falar. O fim reservado a quem está andando no caminho do pecado é pecar. Olha isso aqui. Adultério não começa na cama. Os passos da queda, quais são? Pessoas viciadas em pecados sexuais destroem a vida de quem com ela se casar. Você sabia disso? Sabia ou não? Por que eu estou vendo mulheres fazerem assim? E os homens estão parados me olhando. Eu fiz. Você fez também? Que bom, irmão. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Senhores, isso aqui é muito sério. Senhores, isso aqui é mais sério do que você é capaz de imaginar.
Você sabe a quantidade de pessoas, eu trabalho com famílias, com esposo e com esposa há 30 anos, e eu tinha vergonha de falar o que eu estou falando para vocês num púlpito. Mas Satanás não tem vergonha nenhuma de judiar de cada um de nós. Você sabe a quantidade de pessoas que me procuram? Porque existe dentro do casamento todos esses passos que eu acabei de falar até agora. E então existe um relacionamento entre marido e mulher totalmente comprometido. Um homem que não consegue cumprir seus votos com a esposa, porque compara a sua esposa àquela mulher que ele viu na pornografia. Porque não consegue manter uma vida normal, de um intercurso sexual com a sua esposa normal, porque jamais a sua esposa conseguirá competir com algo que está só dentro da sua cabeça, da cabeça dele. O tamanho da dor que isso causa não tem tamanho. Preciso explicar uma coisa a vocês. Nos níveis de dor de 1 a 10 de um ser humano, a morte de um filho chega a 9. A morte de um cônjuge chega a 8, mas a dor da traição chega a 10. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Nos níveis de dores que os seres humanos são capazes de suportar, eu não estou falando de dor física, estou falando de dor emocional. A dor da perda do cônjuge chega a 8. A dor da perda de um filho chega a 9. A dor pela traição chega a 10. E só entende isso quem está com suas faculdades desimpedidas pelo Espírito Santo. Porque é possível que uma pessoa esteja fazendo a outra sofrer por suas práticas perdidas, por suas práticas miseráveis, sem saber. Lembra do que nós lemos no início? Elas nem sabem por que estão tropeçando. Nem sabem no que tropeçam. Não sabem o quanto magoam umas às outras. Olha isso aqui agora. Pais que iniciam seus filhos nas práticas sexuais condenadas. Quantos pais ensinam seus filhos a se masturbarem, com medo que eles se tornem homossexuais? Quantos pais ensinam seus filhos a começarem sua vida sexual num prostíbulo, no meio de prostituição? Quantos fazem isso? Irmãos queridos, nós somos adventistas do 7º dia. O povo do Senhor que Deus separou para fechar as brechas dentro do nosso meio, dentro do nosso povo. Deveríamos ser povo que deveríamos estar vivendo anos-luz de distância desse tipo de atitude. Nunca um de nós deveria usar isso como subterfúgio dentro de sua própria vida. Olha o que mais, presta atenção. Falta de informação ou ignorância. Irmão, que coisa séria. E existe uma ignorância conveniente. Por que ignorância conveniente? Para que eu vou procurar saber a respeito disso? Irmãos, estamos envolvidos em situação de estupro e pedofilia, que é um pecado odiando de um nível terrível tocar numa criancinha. Tocar em alguém vulnerável, bulinar, invadir o corpo de alguém que não tem condição de reclamar ou que ainda não foi iniciado em qualquer tipo de situação. Irmãos, que coisa terrível, terrível essa atitude. Mas infelizmente é o que nós estamos vendo. E dentro dos arraiais de nosso povo, nós temos visto entrar esse tipo de situação de uma forma descarada. E precisamos, pela graça e poder de Deus, começar a colocar a mão na consciência. Não estamos abrindo portas para esse tipo de situação. Eu preciso te fazer uma pergunta, querido pai e querida mãe. Você sabe o que os seus filhos veem na internet? No celular que você lhe colocou na mão? Você sabe? Eu tinha em casa uma criança com ainda 3 anos de idade. Quantos anos eu falei? 3 anos. Eu estava lavando louça na cozinha e ela sentada na mesa da cozinha vendo os hinos do inário. A única coisa que eu deixava ela ver na internet, sob minha supervisão, eram os hinos do inário, passando a letra embaixo e as imagens no fundo. E eu ouvi alguém dizer que isso acontecia, mas eu não tinha consciência e nem nunca tinha visto. Mas naquele dia eu vi. O que eu vi? Eu estou lavando a louça e eu estava ouvindo o hino, que um momento o hino parou.
E me chamou a atenção, olhei para o rostinho dela, ela estava com o olho bem assim na tela. Parada na tela. 3 anos de idade. E eu fui na tela olhar. Na tela tinha um bichinho dizendo, onde está a mamãe? Põe o dedo aqui. Tinha uma bolinha na tela para ela colocar o dedinho. E tinha várias setinhas mostrando, e aquela bolinha balançava, dizendo, põe o dedinho aqui, põe o dedinho aqui. Eu nunca imaginei na minha vida que isso pudesse acontecer com uma facilidade como aconteceu. Eu ouvi os outros me dizer isso. Eu olhei aquilo, fechei rapidinho o computador, olhei para minha filha e disse, o que é isso? Ela, não sei, mamãe. Quando eu observei essa situação, eu fiquei pensando, você sabe o que se passa no telefone do seu filho? Em quem você confia? No seu filho ou no telefone? Por favor, me responda. Você precisa pensar nisso. Nós tentamos fazer um levantamento da quantidade de pessoas que a gente recebe e que a gente atende. A maior parte dos meus atendimentos são casais, naturalmente, pessoas com problemas em seus relacionamentos. E a maior parte dos problemas, infelizmente, nos últimos 10 anos, são problemas sexuais. E desses níveis, cada vez mais difíceis de serem consertados por causa do apelo de uma sociedade falida, que tem entrado pelos arraiais do nosso povo. Só que uma boa parte crescente entre os atendimentos que eu tenho que fazer são de filhos destruídos na sua moralidade, porque eles tiveram acesso àquilo que a sua mente ainda não estava pronta para enfrentar. E os pais confiam em quê? No telefone ou no filho? A minha pergunta para você tem que ter resposta. Você tem que responder. Você tem que saber responder. Por favor, dê uma olhada nisso aqui. Leia comigo. Todos quantos... 1, 2, 3, vamos lá, junto comigo. Todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam vigiar e orar. E guardar o quê? As entradas da alma. Pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada o quê? Para seja dado o quê, gente? A mínima vantagem. Gente, não arrisca. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Não arrisca, não arrisca. Em nome de Deus, não arrisca. Corre atrás, trabalha com a sua família. Caia de joelhos, ore e jejue, implore ao Senhor que cubra a sua casa, tire do caminho qualquer coisa que possa trazer, enfeitiçar sua família. Olha o que está escrito aí, vamos ler comigo. Quando o pecado embota as percepções morais, o que é percepção moral embotada? Você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você não sabe mais o que é que se deixa e o que se não deixa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, se nós que somos adultos, somos confundidos, o que dirá um adolescente? Responda para mim. Responda em nome de Jesus, você tem que pensar. Eu tenho muita pena dessa geração. Porque a maior parte dos pais tem medo de serem pais. Porque hoje em dia as leis estão querendo levar você para a cadeia se você for ser pai de verdade. É isso ou não é? Só que vai piorar. Você vai precisar cercar a sua família. Então, veja bem, percepções morais embotadas. Vamos ler de novo? 1, 2, 3, leia comigo. Quando o pecado embota as percepções morais, o transgressor já não discerne os defeitos de seu caráter, nem reconhece a enormidade do mal que cometeu. E a menos que se renda ao poder persuasivo do Espírito Santo, permanece em parcial cegueira quanto aos seus pecados. Suas confissões não são sinceras e ferventes, e a cada reconhecimento de seu pecado, acrescenta uma desculpa em justificação de seu procedimento, declarando que se não fossem certas circunstâncias, não teria praticado este ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Deixa eu comentar. Você já viu esposos que disseram, nunca mais eu faço, e voltam a fazer? Já viu esposas que disseram, não faço mais nunca, mas volta a fazer, sim ou não? Já viu ou não? Aí está a resposta.
Como precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia? Por favor, abra sua Bíblia correndo agora em Salmo 42. Rapidinho, rapidinho, todo mundo com a Bíblia na mão. Você que está em casa, rapidinho, pegue a sua Bíblia. Você precisa ler e entender isso aqui. Existem algumas versões interessantes para esse mesmo verso, mas eu quero que você leia agora. Não é o que está ali na tela. Por isso que você vai precisar da sua Bíblia aberta. Vai lá, Salmo 42, por favor, verso 7. Dá uma olhada na informação que Deus dá para nós. Por favor, observe isso e encha seu coração com essa responsabilidade tão grande. Olha a afirmação que Deus faz aqui. Um abismo chama outro abismo, ao fragor de suas catadupas, ou quedas simultâneas. Quantos de vocês têm essa tradução? Queria ver alguma tradução diferente. Abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Tá, quem mais? Catadupas? Você encontrou na sua catadupas, né? São quedas, catadupa é uma queda simultânea. Vai caindo mais rápido para baixo. Que mais? Como se fosse uma catarata mesmo. A água cai aqui, vai caindo de novo. Olha o que a Bíblia nos ensina. Um abismo, um pecado, chama outro pecado, como se fosse, irmãos, numa queda de cachoeira. Você já tentou se segurar numa cachoeira? Consegue se segurar ou vai te jogando mais para baixo? Vai te jogando mais para baixo ou não? Um pecado chama outro pecado ao fragor das quedas simultâneas. Vai caindo. Entenderam isso? Sim ou não? Não tem jeito, irmãos. Ou corta pela raiz, arrancando de fora mesmo o tronco, a raiz mesmo, ou você vai estar só podando a miséria. Por isso que eu coloquei essa frase. Se a Bíblia chama isso de pecado, então é pecado. Sua opinião não importa. Entendeu isso? Sim ou não? Não adianta dizer que foi um psicólogo tal, que foi Freud, que foi quem quer que seja. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Esqueça isso. A sua opinião não importa. Porque nós estamos deixando e perdendo tantos de nós por causa disso. Passos da degradação. Por favor, eu queria que agora, em nome de Jesus, que você pegasse diante de Deus essa parte que eu vou colocar agora e usasse isso com muito respeito. Eu sei que está pequeno, mas eu vou te ajudar. Tá bom? Vamos lá? Lê isso aqui comigo. Primeiro você olha. Todo pecado começa assim, sabia? Sim ou não? Agora, olha o segundo passo. Olha isso aqui. Você se imagina naquele pecado ainda não cometido. Nenhum pecado começa por fora. Começa onde? É aqui dentro que você imagina. Até para comer um pedaço de bolo. Você passou na frente da padaria, viu um pedaço de bolo. Na hora que você viu e enxergou aquela fatia, você imagina se comendo. Senão você não compra. Você jamais compra alguma coisa que você não imaginou comer. Você sabia? É assim. E é um negócio rápido. Em quantos segundos isso acontece? Em frações de segundos dentro da sua cabeça. A decisão acontece lá. Então, antes de você pegar um garfo e colocar na boca o pedaço do bolo daquela fatia, você já comeu aqui dentro da cabeça. Entendeu? Agora veja o passo 3. Você se aproxima dele e analisa mais. Você vai lá e olha para ver. Deixa eu ver aqui a corzinha disso. Aí deixa eu ver o recheio que tem. Aí deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o preço agora. Analisa ou não analisa? Sim ou não? Analisa. Pode acreditar. Você viu de longe, você se aproximou, você foi analisar, você viu detalhes daquilo. O que mais que você faz? Você afasta da mente aquele pecado, porém não completamente. Você fala, não vou comer não, que eu vou engordar. Ah, não vou comer, que isso tem muito açúcar. Ah, não vou comer não. Você dá algumas razões, mas você não afasta aquilo dizendo, eu não farei isso, porque eu sei que isso vai acabar com meu corpo, é uma miséria, eu não vou. Você não fala isso, você fica adiando. Hoje não. Sim ou não? Sim ou não? Seja honesto comigo. Sim, é assim mesmo. Ainda bem que vocês são honestos. Essa é a verdade mesmo, porque é assim que a gente faz. São raríssimas vezes que a gente fala, nunca mais eu passo na frente desse negócio aqui. A gente não fala isso. O que mais, gente? Olha, 5. Você volta para dar mais uma olhadinha. Olha aqui. Só que quando você volta para dar uma olhadinha, você não volta no mesmo ponto. Você já volta com uma decisão. Se você voltou para dar uma olhadinha, você já volta. Nunca volta para o mesmo ponto em que estava na primeira vez. Volta com a decisão.
Sei não, então vamos ver se eu compro. Pelo menos metade. Pelo menos metade eu como disso aí. Um pedacinho. Tá bom, então se eu comer umas 4, 5 vezes, o mesmo pedaço, né? Eu vou repartindo aí. Dá uma olhada no cesto. Você arrisca uma olhada por mais tempo e mais de perto. Depois você faz o quê? Você arrisca mais um passo na direção ao pecado. 8, você se arrepende e volta para o lugar anterior. E sente-se seguro. Não, eu não vou fazer isso. Aí volta para o lugar, peraí, vou me sentir seguro agora, não vou fazer isso. Você sabe que o diabo não liga que você volte e se sinta seguro. Desde que você não tome decisão. E eu vou dizer um negócio para vocês que eu aprendi com o pastor Pablo. Olha o que o pastor Pablo contou para nós. Ele disse que na hora que Daniel e seus companheiros estavam lá na frente da mesa de Nabucodonosor, eles tiveram que praticar algo que foi traduzido, que estava lá no original, como zoom. Eu sei que a gente fala com os outros pelo zoom, né? Zoom. Vocês sabem o que é zoom na linguagem original? Decisão profunda. Ele teve que decidir, ele disse, nada me fará voltar atrás. Eu decido não me contaminar com a mesa do rei. Só que a gente não faz esse zoom. A gente fica num namoro com o que a gente está querendo fazer. A gente namora aquilo, a gente flerta com aquilo. Agora olha o que vai acontecer. Você fica um tempo sem ir até aquele pecado, mas não divorcia dele completamente. 10. Satanás prepara armadilhas para você cair. Quando Satanás vê você longe daquilo, que ele sabe que você gosta, e ele só sabe que você gosta quando você permitiu que ele visse, aí acontece o quê? Olha isso aqui. 11. Você volta naquele pecado agora, é mais atrevida e mais próxima ainda. Sua volta naquele pecado é mais atrevido. E que mais? Experimenta uma única vez. Você sabe qual é o pecado do nosso povo? É só um pouco. Essa saia está só um pouco curta. Isso aqui só tem um pouquinho de cafeína. Isso aqui é só um pouquinho tarde. Eu estou só um pouco atrasada. Ele é só um pouco desobediente. Eu sou só um pouquinho sensual. Esse negócio aqui é só um pouco assim. Nosso problema é só um pouco. Um pouco. A gente vai experimentar uma vez só. Olha aqui, ó. E aí o que acontece? Aquele pecado fica na sua mente te atormentando. Nesse ponto você tem menos poder sobre ele. Sabe por que Deus disse para Adão e Eva assim, ó? Disse para os anjos sobre Adão e Eva: não quero que eles se tornem conhecedores do pecado. Sabe por que Deus disse isso? Antes de Adão e Eva pecar. Sabe por que Deus disse isso? Porque quando você conhece um pecado, fica onde? E aí você começa a lutar contra aquilo. Se você não conheceu antes, você não tem que lutar contra aquilo. Eu não luto uma grama contra um cigarro de maconha. Eu não luto com um prato de carne de porco. Sinto vontade nenhuma, porque eu nunca comi. Não sei nem como é que é, não sinto a menor vontade, nunca comi carne de porco, não sei como é que é. E você não pode se sentir tentado com uma coisa que você nunca fez. Deus gostaria que você passasse por isso. Agora, quando você faz, há uma marca na sua cabeça. Olha isso aqui agora. Olha isso aqui, ó. Aí, quando isso acontece, você se sente atraído como nunca na frente daquele pecado. Dá uma olhadinha aqui, o que acontece no 15º. Você sonha, aí entra a imaginação, com o sentimento e a sensação do prazer que já teve. Aí você cai, você volta a pecar, você se arrepende, cai outra vez. Aí começa a gangorra. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Aí o 17, você já não vê aquele pecado tão repulsivo como antes. Você quer saber? Isso não é tão ruim, não. Quem sabe isso não é tão pecado quanto eu pensava que era. Quem sabe nível para sair disso. E 20 é o pior de todos. Você se torna um propagador daquele pecado. Cúmplice de outro pecador como você. Irmão, sabe para quantas pessoas isso acontece? Quase todas. Dá uma olhada aqui qual é a informação que nós temos. Leia comigo. O verdadeiro... 1, 2, 3. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal.
É possível sair de uma miséria como essa, sim ou não? Leia lá. Oração e fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Acredite que eu estou lhe dizendo. É possível que alguém saia de uma miséria desse nível? É possível que alguém saia de uma miséria deste nível? É possível? Sim, é possível. É possível que alguém saia de algo que seja um terror diante de Deus? Leia para mim, por favor. O arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo sua culpa e reconhecê-la sem engano nem... Irmãos, deixa eu comentar um detalhe com vocês, muito sério, que eu preciso que vocês me ajudem. Essa situação é muito delicada, mas muito. Existem pessoas que fizeram outras pessoas sofrerem terrivelmente pelos pecados que cometeram, mas depois não querem fazer o caminho de volta. Quem entendeu bem isso que eu estou falando para você? Foi Zaqueu. Quando ele encontrou-se com Jesus, o que ele disse para Jesus? Jesus, eu volto e devolvo tudo que eu roubei. Não foi isso? Não foi só isso que ele disse, não. O que foi que ele falou? Ele disse que devolveria quanto? Por que ele entendeu que ele tinha que restituir muito bem o que ele tinha roubado? Que ele tinha que fazer uma viagem de volta por aquilo que ele tinha feito, não só consertando a coisa, mas sendo extremamente cuidadoso em devolver para a esposa tudo que ele tinha roubado dela, para o marido tudo que tinha roubado dele, para o filho, para as pessoas que havia. E quando eu falo roubo, irmãos, eu estou falando de honra, eu estou falando de respeito, de nível. Eu estou falando daquilo que um ser humano deve ao outro e que dinheiro não paga. E que quando a gente magoa e quando a gente estremece a base de uma outra pessoa, a gente tem a obrigação de lutar em favor daquela pessoa enquanto a gente puder para o resto da vida. Por isso que o Senhor Deus diz que o arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar a carga do que fez. Não ficar jogando, dizer, essa mulher é louca, não para de pegar no meu pé. Esse homem miserável que fica aqui me incomodando só porque eu pequei no passado. Calma, você não sabe o quanto aquilo doeu. Você vai ter que trazer de volta 4 vezes mais o que você fez a essa pessoa. Olha isso aqui. Gente, por favor, dá uma lidinha aqui, ó. Agora uma coisa fantástica que eu quero diante de Deus. Essa parte é importantíssima diante do Senhor do Universo. Você precisa entender isso daqui. Olha o que diz. Alma alguma é abandonada por Deus. Amém, queridos? Amém. A pessoa pode estar no fundo do poço, pode ser a miséria que for. Eu fui estudar o caso dessa mulher que esquartejou o marido. E eu fui tentar trabalhar e entender por que ela chegou naquela posição. Irmãos, que mãe, que avó, que avós ela teve. Que vida miserável essa menina teve. Ela não aprendeu outra coisa. Ele mesmo, por ser um tremendo de um homem, ele tinha uma vida terrível por trás da história dele. Ele só era bom nos negócios. No resto, ele também, coitado, viveu uma vida terrível. Tanto é que chegou no ponto em que chegou. Você tem que compreender de onde vêm as pessoas. Só Deus consegue isso. Olha, alma alguma é abandonada por Deus, entregue a seus próprios caminhos, enquanto houver qualquer raio de esperança quanto à sua salvação. O homem se desvia de Deus, não Deus do homem. Amém, queridos? Louve ao Senhor. Se você está passando por alguma miséria deste nível, se você está tentado a passar por alguma situação semelhante, se por acaso você tem vivido coisas desse estilo na sua vida como pessoa, é hora de você correr para Deus e pedir, Senhor, em sua misericórdia, eu imploro a obra do Espírito de Deus na minha vida. É você clamar ao Senhor, pedir, Senhor, me livre disso. Não entrará no reino dos céus, não entrará diante do Senhor, não fará diante de Deus de forma nenhuma esta situação acontecer. É muito importante que o Senhor Deus, na sua misericórdia, encha nosso coração de vida, de poder, que faça acontecer em nossa vida essa parte importante na história. Você precisa disso. Correr para Deus. E Senhor, será que eu não estou no caminho de fazer o que não presta?
Será que eu não estou andando e caminhando e vivendo, estragando a minha história e a história dos outros? Por favor, leia isso aqui junto comigo. Leia. Esse é o resultado da obra do quê? Irmãos, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Preciso contar uma coisa para vocês. Alguns de nós achamos que o Espírito Santo é um prêmio que Deus dá para quem é bonzinho. Isso não é verdade. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Nós pensamos que o Espírito Santo é um presente que Deus dá para quem faz tudo certo. Espírito Santo é o que te faz fazer coisas certas. Ele é exatamente o que te faz fazer coisas certas. Sem Ele, você não faz o que é certo. Você tem que pedir o Espírito Santo. Senhor, me dá o Espírito Santo. Me convença do pecado. Quem é que te convence que você está errado? Você precisa do Espírito Santo. Ele é que dá poder para sair disso, a enxergar o que está errado. Nós vivemos dentro de uma sociedade que que ofusca a nossa vista, que a gente não percebe mais o que faz, que a gente vive o errado parecendo que está certo. Olha isso daqui, presta atenção. Não há prova do genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama a Deus e aos seus semelhantes. Pode o pecador estar certo de que quem encontrou paz com Deus. Tem que voltar o caminho, tirar o pecado que você está fazendo, mas restituir a pessoa que você magoou. Tem que restituir. Você ouviu isso, sim ou não? Tem. Foram estes os efeitos que em anos anteriores que se seguiram às ocasiões de avivamento religioso, julgados pelos seus frutos, sabia-se que eram abençoados por Deus para a salvação das pessoas e para o reerguimento da humanidade. Lê isso aqui agora. Pode me dar isso daqui, por favor, de novo, filho? Me dá isso daqui. Isso. Vamos dar uma lida nisso aqui? Por favor, leia isso aqui junto comigo. Novo estilo de vida. Aquelas pessoas produziram frutos dignos de arrependimento. Como é que é produzir frutos dignos de arrependimento? Irmãos, quando o Espírito de Deus desceu sobre algumas pessoas, aconteceram algumas coisas. O que aconteceu? Leia lá. Creram e foram o quê? E levantaram-se para andar em novidade de vida. O que é novidade de vida? Vamos lendo. Como novas criaturas em Cristo, não para se conformarem aos desejos anteriores. Não para se conformar ao quê? Não para se conformar ao quê, gente? Uma pessoa era você antes de conhecer ao Senhor. Outra é depois que você conhece ao Senhor. Há uma profundidade linda de nova vida que o Senhor Deus quer conceder. De uma experiência de prazer, de um nível poderoso que o Senhor Deus quer conceder para quem quer se entregar ao Senhor. Agora continue lendo. O que diz? Mas pela fé no Filho de Deus, seguir-lhe os passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se assim como ele é puro. Agora veja essa frase aqui. As coisas que antes odiavam, o que diz ali? Agora amavam. E as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos, as que antes, olha lá, tornavam-se o quê? Mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes. Os bêbados, sóbrios. E os devassos? Olha aqui. É possível, sim ou não? É possível. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuraram não enfeite exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas um homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de Deus. Qual é a nossa maior necessidade para mudança, senhores? Qual é? Espírito Santo. É hoje que você tem que pedir. Hoje você tem que pedir, Senhor, me dá isso. Derrama sobre meus filhos. Queridos jovens que estão aqui, peçam isso a Deus. Você não vai conseguir sem isso. Queridos homens, pais de casa, vocês precisam pedir ao Senhor, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Irmãs queridas, está na hora de nós nos colocarmos no ponto onde o Senhor Deus possa nos encontrar e trabalhar conosco.
É preciso haver uma mudança. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere o quê? Reforma na nossa maneira de ver a nossa sexualidade, o nosso olhar, nossa maneira de vestir, nossa maneira de sermos. Gente, dentro da internet, os adventistas do 7º dia deveriam ser vistos como o povo mais puro que existe. Sim ou não? Nos locais onde vamos, nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, na escola onde vamos, deveríamos ser vistos como o povo que está reparando a brecha. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Olha que glória! Você quer isso para a sua vida? Sim ou não? Você deseja isso para a sua história? Agora veja o que Deus diz para você e para mim. Isso aqui é o Senhor dizendo. Vinde, então, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Amém, senhores? Você quer isso na sua vida? Alguma coisa na sua história, na sua vida que você gostaria que fosse diferente? Alguma coisa que você percebe que diante do Deus eterno, você está escorregando para aquela parte de Coríntios que nós lemos no início, onde o Senhor Deus disse, estes não herdarão o reino dos céus? Está na hora de você correr para Deus, porque ainda tem tempo. E o tempo é hoje. Você precisa correr para o Senhor e pedir, Senhor, na sua misericórdia, me tira da luxúria, me tira de um corpo, de um comportamento, de um olhar que provoque nos outros e que trabalhe, enfim, pelos outros, ou que eu não tenha desejo por aquilo que o Senhor não gosta. Me ajude a gostar do que o Senhor gosta. Você gostaria de pedir isso ao Senhor? Você que está em casa, conhece alguém que precisa disso? É hora de nós orarmos e pedirmos isso ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, faça isso em mim. Irmãos queridos, estamos nos últimos momentos do nosso Jesus lá no santuário celestial. São os últimos momentos. Ele está naquele local, no lugar santíssimo do santuário celestial, passando os últimos nomes. O meu e o seu estão ali. A nossa história será observada detalhe após detalhe. E este Jesus que nos chama, que tem nos chamado e pedido, eu tenho com você um concerto, e é um concerto de paz, é um concerto de restauração. Ele quer que você pergunte a Ele, o que é que o Senhor quer que eu viva? Você tem que perguntar a Deus. Quer que eu te diga uma coisa? No final, irmãos, eu vou repetir isso bem alto, no final, todos nós que estamos aqui, 100%, se entrarmos no céu, pensaremos igual. Sim ou não? Sim ou não? Sim, não tenha dúvida. Não haverá um só que vai dizer, desculpa, mas Senhor, essa roupa aí que o Senhor está me dando eu não gosto, me respeite a minha individualidade. Ninguém vai dizer isso. Quando nós entrarmos no céu, nenhum vai dizer, Senhor, me desculpe, mas eu não gosto desse negócio aqui, respeite meu apetite. Ninguém. E não pense que isso vai acontecer na hora da transladação. Terá que acontecer agora. O Senhor fará conosco, esse trabalho está fazendo. O Senhor Deus tem trabalhado com seu povo, tem chacoalhado sua igreja. Tem o que mais precisa acontecer no mundo para nós sabermos que o mundo faliu. Você não tem que estar lá, você não é de lá. Você é vencedor do Senhor. Você pertence ao Deus eterno. Você pertence ao Senhor, foi comprado por bom preço. O Senhor tem um convite para você. Eu posso pegar a tua miséria, o teu pecado e transformar numa bênção. Está na hora de você vencer essas desgraças. Gostaria de vencer isso? Você vai lançar a tua oração no final para o lugar onde Jesus está, para o lugar santíssimo onde Ele está. Vai dizer, Senhor, me encha do teu Espírito para eu conseguir reconhecer quem sou eu no mundo e o que é que o Senhor pode fazer da minha vida. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, assim como não existe miséria da qual Deus não possa te tirar. Seja qual for o pecado que você já entrou, Deus é capaz de fazer sarar, restaurar e levantar a pessoa. Que quando nós nos ajoelhássemos aqui hoje, nessa semana de oração,
você estaria, eu quero que você acredite nisso, que você estaria indo diante do Deus eterno. Porque o Senhor abriu espaço para isso. Nenhuma pessoa precisava perder a batalha aqui nessa terra, nem Caim. Só não tem solução para Satanás e seus anjos, para todo o resto tem solução. Nós só precisamos tomar posse do que o Senhor Deus tem para dar para nós. Você tem que abrir os olhos e ver o que está acontecendo e correr disso. Não esperar chegar numa miséria para precisar ser tirado lá do fundo. Volta enquanto é tempo, e agora é o momento. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, o tempo está acabando. Acabou pela graça e poder do Senhor. As últimas chamadas o Senhor Deus faz para o seu povo. O que está acontecendo aqui, de gente vir de todo lugar para estar na igreja, está acontecendo em todo lugar. Pessoas estão vindo e buscando ao Senhor, buscando a Deus, pedindo, por favor, me fale alguma coisa. Gente que estava fora há anos estão voltando, senhores. É o chamado de Deus. Nós precisamos estar prontos para isso. E eu queria que agora você se ajoelhar, acreditasse nesse Jesus que se importa, que tem interesse por nós, que tem capacidade suficiente para resolver qualquer miséria humana e trazer a gente para um estado como se nunca tivéssemos pecado. Você quer isso? Então vamos ajoelhar diante do Senhor. Santo Deus e amado Pai, quantas pessoas estão sofrendo por estes males que Satanás inventou e que conta, Pai de amor, com a nossa ajuda, com a nossa ignorância, com a nossa participação para nos destruir. Senhor, neste momento ajoelhados na Tua presença, nós estamos aqui para confessar diante de Ti que não temos vigiado como deveríamos. Que de pouquinho em pouquinho, de forma gradual, essas misérias têm entrado em nossa vida. Temos aceitado, curtido, gostado, nos envolvido em coisas que têm destruído a nossa espiritualidade. Tem nos moldado de uma maneira, Senhor, que não deveríamos de forma alguma estar nesses últimos dias da história da Terra. E de alguma forma, Pai Santo, tem entorpecido a nossa mente, nossa compreensão, nossas percepções morais, Pai. E a gente não tem notado aonde tem tropeçado. Mas agora, Pai Santo, aqui na Tua casa, na Tua igreja, diante da Tua presença, viemos confessar diante de Ti que precisamos do Teu Santo Espírito, que nos dá capacidade, que nos convence do pecado, que nos mostra onde estamos e nos indica o jeito de sair disso. Por isso, Pai Santo, eu sei que Jesus nunca repele alguém que vai com um coração contrito e em arrependimento diante de Ti. E nós estamos aqui para Te pedir isso, Senhor. Lava a nossa estrutura, restaura-nos do que somos e transforma-nos, Pai Santo, naquilo que o Senhor sonhou ao nos fazer nascer. Amém. Senhor, coloca a Tua mão sobre os nossos jovens. Trabalha, Pai Santo, em nome de Jesus dentro da nossa igreja. Amanhã teremos que estudar a respeito da inveja, a respeito do orgulho, que são os primeiros pecados que Satanás teve no céu, e como isso se repete em nossa vida, de forma imperceptível, nas nossas pequenas brigas, nas dificuldades dentro da igreja, nos infernos, Pai de amor, que Satanás tem trazido, e que muitas vezes a gente repete, copia, aceita e passa para os outros, na nossa maneira de viver e achar quanta coisa, Pai Santo, poderia ser diminuída aqui dentro da igreja, se nós tivéssemos o Teu poder para eliminar essas misérias da nossa vida. Ensina-nos, ó Pai, e que amanhã, ao voltarmos aqui ajoelhados na Tua presença, possamos receber poder novamente para sair daqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, e sermos escudados pelo Teu poder. Afasta de nós este mal, Senhor, o mal da luxúria, o mal, Pai de amor, dos pecados sexuais, e que nós possamos, Pai Santo, ao sair deste lugar, pisar aí fora, como aqueles que um dia herdarão o planeta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã. Que Deus te fortaleça, encha você de bênção e coragem. Um abraço para você que está em casa. Deus te abençoe. Muito obrigada. E te fortaleça e até amanhã. Um abração.